Muito boa tarde para você, meu irmão. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E na liturgia diária hoje, a primeira leitura que nos está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18 a 23, nos diz assim: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós vos julga sábio, se julga sábio a maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois diz a Escritura: Ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. E em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e ele sabe que são vãos. Portanto, ninguém põe a sua própria glória nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, e aqui exatamente Paulo nos fala exatamente sobre, às vezes a gente busca tanto conhecimento desse mundo, saber tanto sobre as coisas desse mundo, e aí a gente perde a nossa essência. A gente esquece de entrar na intimidade, entrar dentro de nós mesmos e encontrar o Criador. Aquele que é dono de tudo, o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria e de todo o poder. E ele diz aqui que se a gente busca se confiar nas coisas que estão aqui, e a ciência hoje ela faz tanta coisa, se desenvolveu tanto, e bendito seja Deus por isso, que aí se consegue remédios, medicamentos para cura para muitas doenças, e aí se consegue exatamente conectar o avanço da tecnologia. Que bom tudo isso, louvado seja Deus, mas que isso não seja a razão pela qual a gente esquece a simplicidade de entrar no nosso quarto, de ficar a sós com o Senhor e de nos entregarmos a Ele diariamente e saber que dele viemos, a Ele pertencemos, para Ele, em nome de Jesus, voltaremos, porque nós somos do Senhor. E que a gente não se esqueça disso, que não queira a criatura ser maior que o Criador, que não esqueça a criatura da necessidade que ela tem do Senhor, que sou eu, que é você. De saber que a gente precisa fixar os nossos olhos no Senhor. Imagine só você carregar um telefone ou algum aparelho fora da fonte de energia, da tomada que fica ali na parede. É possível? É possível, tem os carregadores portáteis. Mas um carregador portátil, ele só pode carregar algum aparelho porque antes ele esteve conectado, ele precisa estar carregado. E ele só pode ser carregado na fonte, na tomada. A gente também não é diferente. De vez em quando a gente se enche de algumas coisas e acha que está sobrevivendo, mas a gente precisa de alguma forma estar conectado na fonte verdadeira, na fonte de energia. Nós precisamos estar conectados na fonte que é o Senhor, porque essa é a única forma que existe de termos vida nova e de não nos confiarmos na sabedoria desse mundo e achar que a gente sabe de tudo e que não precisa de Deus, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe, inclusive, quando será o nosso último sopro de vida. A gente não sabe, inclusive, quanto tempo nos resta. Então, se eu só tenho hoje, que a gente tome consciência disso. Recursos, meios, tudo que eu tiver eu vou utilizar para bendizer o Senhor, para dar glórias ao seu nome, para ser cada dia mais de Deus, para ter tempo, mesmo que nessa correria louca, para o Senhor. Porque em tudo que eu fizer, que Ele esteja à frente, porque senão não faz sentido. E a palavra diz que aí, que seja o profeta, que seja no caso aqueles que foram escolhidos, fala de Paulo, de Apolo, de Cefas, o mundo, a vida, a morte, tudo, o presente e o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo. Entenda que todas as coisas estão sob o cuidado de Deus. Nos confiemos a Ele. E isso eu começo por mim no dia de hoje. Que Deus abençoe.